Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá. Olá! A partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. Bolsonaro. Manifestações são o grande problema do momento. O presidente Jair Bolsonaro avaliou nesta segunda-feira que as manifestações contrárias ao governo são o grande problema do momento para ele. Estão começando a colocar as mangas de fora, disse o presidente a apoiadores no Palácio da Alvorada no início da manhã. Bolsonaro afirmou que a gente vai arrumando as coisas devagar, a começar pela primeira indicação que fará no Supremo Tribunal Federal em novembro deste ano. Como eu peguei esse país? Vocês têm razão no que pleiteiam e no que falam. Eu peguei um câncer em tudo que é lugar. Um médico não pode, de uma hora para outra, resolver esse problema todo. O grande problema do momento é isso que vocês estão vendo aí. Um pouco na rua ontem. Eles estão começando a colocar as mangas de fora, disse. Bolsonaro afirmou que existe muito interesse no país e por isso, na visão do presidente, há uma doutrinação em cima do Brasil, uma massificação, cada vez mais formando militantes. Eu vou indicar o primeiro-ministro do STF agora em novembro. O primeiro, a gente vai arrumando as coisas devagar aqui, declarou na sequência, em referência ao fato de que o decano da corte, Celso de Mello, vai se aposentar. Apesar das críticas ao movimento contrário ao governo, Bolsonaro afirmou que no domingo não era o caso dos seus apoiadores irem para as ruas na mesma data. Ele repetiu, como fez na semana passada, que não coordena os movimentos. Assim como fez nas redes sociais, o presidente também voltou a tentar colocar a responsabilidade pelas ações de combate ao coronavírus nos governadores, embora o governo federal não esteja isento de tomar medidas. Governo revoga a portaria que transferia 83,9 milhões do Bolsa Família para a comunicação. A portaria de revogação foi assinada pelo secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. Uma portaria publicada na edição da última quinta-feira no Diário Oficial da União, também assinada por Valderi, havia transferido 83,9 milhões de recursos do programa Bolsa Família para a comunicação institucional do Palácio do Planalto. A verba era originalmente destinada ao Bolsa Família na região Nordeste. Segundo o governo, a transferência de dinheiro do Bolsa Família para a SECOM tinha sido motivada por uma baixa execução orçamentária do programa. Isso porque beneficiários puderam optar por receber o Bolsa Família ou auxílio emergencial de R$ 600, criados para ajudar trabalhadores informais afetados pela crise do Covid. A justificativa do governo é que houve elevada procura pelo auxílio de valor maior, o que fez parte do dinheiro para o Bolsa Família ficar sem uso. Em nota, o governo informou ainda que para atender à regra do teto de gastos é preciso compensar a ampliação de uma despesa com a redução de outra. O auxílio emergencial é de R$ 600, superior ao benefício médio do Bolsa Família, R$ 188,16 em março. Quando o governo editou a portaria, o diretor Transparência Brasil, entidade que analisa gastos públicos, Manuel Galdino, disse que a medida era injustificável. Bolsonaro é cobrado por eleitora e se revolta. Cobre seu governador, saia daqui. Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi cobrado por uma mulher que afirmou ser eleitora dele. Ela segurava um cartaz com o número de mortos por coronavírus no Brasil. Eu estou aqui fazendo cartazinhos só com números para o senhor ver, porque não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 38 mil pessoas que estão chorando, diz a mulher.
Eu vim aqui de todo o coração. Eu sinto que o senhor traiu a população, desabafa. Ao dizer isso, a mulher é reprimida por outros apoiadores do presidente que estão presentes no local. Ela garante que votou em Bolsonaro e fez campanha para que o atual presidente fosse eleito. A mulher ainda reclama que o presidente está entregando cargos para o Centrão, o que prometeu que não faria. Bolsonaro, ao ouvir as cobranças, ignora a eleitora. A população morrendo e o senhor me ignorando? Pergunta. Depois, o presidente respondeu e pediu para que a mulher deixasse o Palácio da Alvorada. Se você quiser falar, sai daqui, que você já foi ouvida. Cobre seu governador, sai daqui, disse o presidente. Bolsonaro ainda afirmou que o discurso da eleitora era demagógico e reclamou que o diálogo seria matéria na imprensa o dia todo. Em votação simbólica, a LERJ tem maioria para abrir processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Em votação simbólica, a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deu aval para a abertura de processo de impeachment do governador Wilson Witzel. São 70 deputados e foram alcançados 36 votos às 4 da tarde. A decisão de abrir o processo de impeachment é exclusiva do presidente da Casa, André Siciliano. Ele anunciou, no entanto, que decidiu submeter o pedido ao plenário para que a decisão fosse mais democrática e que abriria o processo em caso de maioria. Nos bastidores, a decisão de submeter ao plenário é vista como uma forma de mostrar a fragilidade do governador, com previsão de uma derrota por goleada. No pleito, a decisão de abrir ou não o processo estava prevista para a segunda metade de junho, mas os boatos sobre supostos dossiês contra deputados apressaram a casa. As suspeitas dos dossiês surgiram contra o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. Siciliano disse que ouviu do então secretário sobre a existência dos documentos. Após a Operação Placebo, que investiga suspeitas de desvios na construção de hospitais de campanha e citou provável envolvimento da cúpula do Poder Executivo no esquema, Witzel demitiu Tristão em aceno à LERJ, preocupado com a possível votação do impeachment. A medida acalmou os deputados, mas por pouco tempo, até que os boatos sobre os dossiês voltassem aos ouvidos dos parlamentares. Bolsonaro: escolhi Faria pela vida que ele tem junto à família de Silvio Santos. Após recriar o Ministério das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro disse na madrugada desta quinta-feira que entregou a pasta ao deputado federal Fábio Faria pela relação com Silvio Santos, dono do SBT. O novo ministro é casado com a filha do empresário, a apresentadora Patrícia Bravanel. O presidente negou que a nomeação seja fruto de sua aproximação com o Centrão. Bolsonaro afirmou que a escolha foi pessoal e não é uma entrega de cargo aos partidos do Centrão, com os quais tem buscado aproximação em busca de uma base parlamentar no Congresso. A medida provisória que dividiu o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comandado pelo ministro astronauta Marcos Pontes, foi publicada no final da noite de quarta-feira. Pontes segue à frente da ciência e tecnologia, mas a sua saída é dada como certa com o esvaziamento da pasta. Bolsonaro disse que a mudança não acarretará em aumento de despesa. A pasta, que ficará sob o controle do genro de Silvio Santos, terá a distribuição de controle à verba de propaganda do governo. Fábio Faria também vai assumir a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, estatal que reúne emissoras de televisão, rádios e agência de notícias. O presidente voltou a falar que o objetivo é privatizar a empresa. Ele, Fábio Faria, entra a todo vapor na segunda-feira, trabalhando já com a equipe própria. Vai aproveitar a maioria do pessoal comissionado que estava ali nesses outros órgãos. E o objetivo é, logicamente, colocar a EBC que nós temos para funcionar. Também devemos privatizar a EBC, no primeiro momento,
assim que for possível também, disse, afirmando que antes o objetivo é investir em programação e tirar a emissora do traço na audiência. Policial envolvido na morte de George Floyd paga 3,7 milhões de fiança. Um dos 4 policiais envolvidos na morte do segurança negro George Floyd pagou fiança de 750 mil dólares, o equivalente a 3,7 milhões de reais, e deixou a prisão nos Estados Unidos. Durante a abordagem, Thomas Lane manteve seu peso sobre as costas e os joelhos de Floyd para imobilizá-lo, enquanto Derek Chauvin mantinha o joelho sobre o pescoço do segurança negro. Por repetidas vezes, Floyd queixou-se de falta de ar e a frase "eu não consigo respirar" é ouvida no vídeo que flagrou a violência policial. Novo ministro de Bolsonaro admite voto no PT no passado. O recém-nomeado ministro das Comunicações, Fábio Faria, usou uma sequência de publicações em sua conta no Twitter para esclarecer a sua mudança de posição de já ter votado no PT, mas agora assumir o comando de uma pasta na gestão de Jair Bolsonaro. O mais novo integrante do governo começa informando que votou em Bolsonaro na eleição presidencial de 2018 por estar insatisfeito com partidos que polarizaram e comandaram o país até aquele ano. Ele reforça estar comprometido com as pautas do presidente da República e diz ter apoiado em seus mandatos como deputado federal a proposta de emenda à Constituição do teto de gastos, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Faria admite ter votado no PT no passado, mas logo em seguida acrescenta ter apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e diz ser o maior adversário do governo de Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, estado pelo qual foi eleito à Câmara dos Deputados. O agora chefe do Ministério desmembrado da pasta da Ciência, Tecnologia e Inovações encerra agradecendo a confiança de Bolsonaro e promete trabalhar para modernizar e unificar nossa comunicação dentro e fora do país, integrando-a às exigências que os novos tempos demandam. Sua nomeação ocorre por uma insatisfação com o setor das comunicações. Chegaram ao Planalto reclamações de demora nos processos de outorga de rádios e TVs, muitas controladas nos estados por políticos. Bolsonaro reconheceu que o governo deixava a desejar. Faria negou, mas há algumas semanas, que estivesse articulando para que o PSD voltasse ao comando do ministério. Saúde justifica dado divergente e diz que lançará nova plataforma. O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira a nota para justificar a divergência dos números sobre casos e mortes de Covid-19 e relatou que busca a elaboração e a disponibilização de dados fidedignos sobre o novo coronavírus no país. Segundo a pasta, será lançada uma nova plataforma interativa esta semana com informações sobre a doença. Depois da polêmica em torno da mudança no sistema de contagem de mortos e infectados e no horário da divulgação, o Ministério divulgou no domingo 2 dados discrepantes sobre a situação da doença no Brasil. Primeiro, informou que foram 1.382 óbitos em 24 horas. Depois o número caiu para 525. Nesta segunda, o Ministério justificou que corrigiu duplicações e atualizou os dados divulgados sobre casos e óbitos. A situação gera críticas e preocupa especialistas e autoridades. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, citou o país como um mau exemplo na condução da pandemia. No último final de semana, o empresário Carlos Wizard desistiu de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e deixou o cargo de conselheiro do Ministério da Saúde, após as declarações que deu sobre o plano de recontar os mortos pela Covid-19 no país. Wizard disse ter a informação de que haveria fraude e dados inflados em balanços estaduais, repassada por uma equipe de inteligência militar,
mas nada detalhou ou quantificou. OMS esclarece que assintomáticos transmitem coronavírus. A questão é saber quanto. A Organização Mundial da Saúde disse nesta terça-feira que pessoas assintomáticas transmitem coronavírus. A questão é saber quanto, segundo a entidade. O esclarecimento foi feito um dia depois de a chefe do programa de emergências da entidade, Maria Van Kerkhove, declarar que parece ser rara a transmissão da Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença. Kerkhove também voltou a se pronunciar nesta terça. Ela disse que recebeu muitas mensagens da noite para o dia e que achou importante esclarecer o mal-entendido. Também explicou que as pesquisas estão em andamento. Ao analisar o tema nesta segunda-feira, Kerkhove citava dados de países com grande capacidade de testagem e rastreio. Além disso, ela disse que, em alguns casos, quando uma segunda análise dos supostos casos assintomáticos é feita, descobre-se que os pacientes tiveram, na verdade, leves sintomas da infecção. A declaração da chefe do programa de emergências foi criticada por pesquisadores por ter soado ambígua. Entre os críticos que ajudaram a esclarecer o pronunciamento esteve o diretor do Instituto de Saúde Global da Universidade de Harvard, Ashish Kajal. O pesquisador da Universidade Norte-Americana argumentou no Twitter que infectados que não apresentam sintomas são uma forma importante para a transmissão da Covid-19. Ele explicou que apenas 20% dos infectados não desenvolverão nenhum sintoma. Os outros 80% poderão desenvolver sintomas leves ou mais duros da doença. O governo obedece ordem do STF e Ministério da Saúde e volta a divulgar dados completos da Covid. O Ministério da Saúde voltou a divulgar na tarde desta terça-feira os números acumulados e os índices proporcionais dos contágios e mortes em decorrência do coronavírus. Esses dados estavam ausentes da divulgação oficial desde a última sexta. Durante este intervalo, o portal do Ministério sobre a Covid-19 divulgou somente os casos e mortes confirmados nas últimas 24 horas. A mudança gerou críticas de autoridades e especialistas. Na noite de segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a retomada do formato original. Na noite de segunda, o ministro Alexandre de Moraes julgou uma ação movida pelos partidos Rede, Sustentabilidade, PSOL e PCdoB e determinou que o governo retomasse o formato tradicional de divulgação dos dados. Com o formato atualizado, nesta terça, o Ministério da Saúde cumpre na íntegra os dados solicitados na ação. A lista de dados inclui número de casos confirmados, pacientes recuperados e óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, número total de casos confirmados, pacientes recuperados e óbitos em decorrência da Covid-19. Número de casos, óbitos e recuperados por dia de ocorrência, número de hospitalizados com confirmação de Covid-19 e com SARS, síndrome respiratória aguda, e enfermaria e UTI por unidade de saúde, município e estado. Vacina contra a Covid-19 será produzida em São Paulo. Na manhã desta quinta-feira, o governador João Dória anunciou que uma vacina contra a Covid-19 será produzida no estado de São Paulo em uma parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech. O início da produção do chamado Coronavac dependerá da conclusão da terceira fase de testes, que ainda está em andamento, e a previsão é que a imunização esteja disponível até junho do ano que vem. Nesta etapa, o estudo contará com 9.000 participantes, sendo que as aplicações estão programadas para começar em julho. As fases 1 e 2, que avaliam a segurança e a capacidade da vacina de produzir anticorpos, foram realizadas na China com 1.000 voluntários. Dória afirmou em redes sociais que a vacina em questão é uma das que se encontram em estágio mais avançado no mundo. Além disso, uma nota da Sinovac Biotech, divulgada também nesta quinta, ressaltou que a parceria com o Instituto Butantan é o primeiro de uma série de acordos que devem ser concluídos entre as partes
para estabelecer uma ampla colaboração, incluindo licenciamento de tecnologia, autorização de mercado e comercialização. A epidemiologia atual no Brasil e a experiência do Butantan no desenvolvimento clínico complementarão os esforços da Sinovac, permitindo um processo de progresso acelerado em direção ao desenvolvimento de uma imunização segura e eficaz contra a Covid-19, declarou Ricardo Palacios, diretor de pesquisa clínica médica do Butantan, que defendeu ainda a confiabilidade da solução. Hábitos de consumo vão mudar após pandemia do coronavírus, aponta a pesquisa. A pandemia do novo coronavírus deve mudar hábitos de consumo, principalmente em setores ligados ao comércio e aos serviços, aponta levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, encomendado pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Batizado de Observatório FEBRABAN, o levantamento ouviu entre os dias 1º e 3 deste mês 1.000 pessoas, amostra considerada representativa da população adulta bancarizada de todas as regiões. De acordo com a pesquisa, 46% dos entrevistados disseram que devem reduzir a frequência a bares e restaurantes após a retomada das atividades. 45% afirmaram que pretendem frequentar menos os shopping centers, que já começaram a reabrir em algumas cidades do país, apesar do aumento do número de casos e mortes causados pela Covid-19. 30% dos entrevistados responderam que devem comprar mais pela internet no pós-pandemia. 28% disseram que pretendem usar os serviços de delivery com mais frequência. 37% responderam que devem viajar menos. O comércio e os serviços estão entre os setores mais atingidos pela crise econômica causada pelo novo coronavírus. Juntos, os dois segmentos fecharam quase 779 mil vagas formais de emprego nos meses de março e abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A pesquisa também aponta a cautela da população bancarizada em relação ao ritmo de retomada da atividade econômica. Para 43%, a economia do país só vai se recuperar dos efeitos da pandemia depois de 2 anos. Na última segunda-feira, analistas do mercado financeiro reduziram pela 17ª vez consecutiva a previsão para a variação do PIB do Brasil em 2020 para menos 6,48%. Os organismos internacionais projetam recessões ainda mais profundas. O Banco Mundial prevê queda de 8% do PIB do Brasil. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, fala em um recuo de 7,4%, que pode chegar a 9,1% se houver uma segunda onda de surto da doença. O levantamento aponta, porém, um otimismo maior em relação à situação financeira pessoal e familiar. Praticamente metade, 49% dos entrevistados, acredita que as finanças particulares voltarão ao patamar pré-pandemia no prazo de até 1 ano. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá!